O que deve ser feito? Se elas querem fazer algo, temos muito trabalho pela frente. Eu acredito que uma das coisas que podemos fazer, que terá um impacto profundo na América, é orar. Assim que levantarmos dos joelhos, precisamos ficar em pé e nos informar do que está acontecendo no nosso país. Gaste tempo lendo. Entenda a filosofia e objetivos deles. As pessoas têm que dominar esse documentário. Eles têm que assisti-lo uma dúzia de vezes. Pode-se ter uma noite de filme com a família e amigos, assistindo um dos muitos documentários que existem sobre o que está acontecendo em nosso país. Uma das coisas que eu acho que as pessoas que acreditam em nosso país e nos nossos valores podem fazer é defender sinceramente esses valores. Expor seus pontos de vista. Tem horas que você tem que falar, e você tem que chamar as coisas pelo nome. Precisamos estar dispostos a sermos criticados, e não ficarmos em silêncio por causa das críticas. Martinho Lutero disse, se formos fiéis em todas as batalhas, mas não na batalha principal, então nós somos traidores da causa. Eu gosto da citação de Abraham Lincoln, o silêncio faz covarde o melhor dos homens. E nós precisamos de muitas pessoas falando agora. Temos a obrigação de falar a verdade sobre as políticas que estão nos levando ao oposto da vontade de Deus. Espalhe na sua igreja. Espalhe as pessoas que você tem contato. Traga-os até o atual nível do que está acontecendo. Precisamos organizar aqueles que nos cercam, mobilizando os grupos de pessoas com quem temos contato. E, sendo a sua fonte de informação, podemos ter um resultado extraordinário. Lenin disse que a minoria organizada vai derrotar a maioria desorganizada todas as vezes, porque compramos produtos de empresas que financiam organizações que atacam os nossos valores. As pessoas precisam ser muito inteligentes no uso dos meios de comunicação. Podem criar um blog, usando o poder do YouTube ou coisa parecida, para educar tantas pessoas quanto possível. Um bom vídeo no YouTube pode alcançar milhões de pessoas. E se Susan Boyle pode fazer, por que nós não podemos? Se você fizer bons vídeos no YouTube, criativos, e fazê-los com frequência, você pode levar uma mensagem à sociedade, influenciando milhões de pessoas quase sem custo. Nós precisamos ser as pessoas que graciosamente, mas consistentemente fazemos contato. E expressar àquelas pessoas que elegemos, o que queremos que elas façam, e o que acreditamos que seja certo. E se elas não nos atenderem, então temos que tirá-las de lá e colocar outras no lugar. Escolha os bons e coloque-os lá. Não perca tempo com pessoas que não defenderão seu país. Todos os outros estão fazendo contato. As pessoas que querem honrar a América precisam entrar em contato. Nós também precisamos influenciar nossas próprias famílias. Temos que ensinar nossos filhos e netos a diferença entre a verdade e o engano, porque eles acreditam nas coisas que fazem, e a verdadeira fonte da grandeza de América. Se o que estamos falando é verdade, a coisa mais importante a fazer é proteger nossa juventude, porque é onde está indo tudo isso. Eles precisam dessa nova geração na coleira. Cada vez mais os pais terão que se sacrificar e assumir a responsabilidade pela educação de seus filhos, porque é aí que tudo começa. Para transmitir essa crença, os batistas do Sul estão vendo que 85% de seus filhos, depois de saírem de casa, rejeitam a sua fé, rejeitam o que lhes foi ensinado. E acho que a razão disso é que seus pais não têm muita influência sobre eles. Eu acredito que as escolas públicas são a maior influência cultural neste país. Ou você educa seus filhos em casa, ou leva-os a uma escola cristã. Se não tiver jeito, eduque seus filhos em casa. Eles serão os melhores em qualquer prova. Nossas crianças precisam ser educadas a partir das Escrituras, com uma visão bíblica do mundo. Isso exige tempo, exige esforço, exige propósito. Nossas mentes devem ser as melhores do mundo. Precisamos trabalhar na nossa família, educar nossas crianças sobre o tipo de país em que vivem, e construir a fé deles. E então se envolver. A esquerda vem trabalhando há décadas para nos afastar de Deus e suas leis. E nós precisamos estar dispostos a sacrificar o que for preciso para direcionar nosso país de volta para Ele. Ao longo da nossa história, como americanos, sempre pagamos um alto preço para preservar
proteger ou defender esta grande nação. As pessoas que construíram a América pagaram um alto preço. As pessoas que foram à guerra por nossa nação, eles realmente pagaram um preço. E um dos valores americanos era: nós pagaremos o preço pelo que é certo. Vamos dar tudo de nós, se for preciso, nossas próprias vidas. Isso era um valor americano. É por isso que é alto, tão heróico e honroso quando há um soldado nos defendendo. Pague esse preço. Como quando você vai ao cemitério de Arlington, Washington, ou ao túmulo do desconhecido. Você fica lá e diz: esta é a América. Nós éramos as pessoas que acreditavam tanto nesses valores, que era uma honra apoiá-los, mesmo que isso custasse sua própria vida. Nós precisamos lembrar que, quando olhamos para os que consideramos heróis do passado, não eram pessoas que acompanhavam o status quo. Eles não eram pessoas que diziam apenas o que era bem aceito naquele momento da história. Eram pessoas que se levantaram contra o mal que estava sendo cometido contra a sua cultura na época. É por isso que eles eram heróis, porque não eram como todo mundo. Nunca se esqueça do poder de um indivíduo americano. Eles podem ter um poder inacreditável, apenas pelo fato de que se dispuseram a fazer. Como o Dr. Francis Schaeffer disse, a esperança é que, como a doçura da alma humana não pode mais ser preenchida com a prosperidade material, as pessoas vão se voltar para a espiritualidade. Será a espiritualidade pagã ou cristianismo bíblico? Sabemos pelos jornais que a espiritualidade pagã está dobrando na América a cada 18 meses. Então é melhor chegarmos lá, porque tanto a espiritualidade pagã quanto o cristianismo podem levá-lo a Deus. Mas para um, ele será seu juiz, para o outro, o seu salvador. Se nós nos humilharmos, cairmos de joelhos, se buscarmos a sua face, orarmos, e deixarmos os maus caminhos, então teremos uma chance de Deus nos ouvir do céu, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. E se estamos sendo julgados, precisamos usar isso para mostrar às pessoas que o julgamento nesta vida não é nada comparado ao julgamento que está por vir, que é eterno. E fazê-los entender a importância de fugir da ira de Deus, aceitando e arrependendo-se de seus pecados através da fé. Acredito que essa seja a única esperança que temos como nação. A esperança não é encontrada na retórica. A esperança está em Deus, no Deus da criação. E nossos fundadores estavam em aliança com este Deus. Precisamos de cristãos que oram, dedicados, informados, determinados, e que fazem as coisas acontecerem. O tempo só me permite apresentar uma fração do que eu encontrei. A razão pela qual eu chamei esse filme Agenda é porque eu queria fazer uma distinção clara entre o que eu estava pesquisando e todas as teorias da conspiração por aí. O dicionário diz que conspiração é um plano mal formulado em segredo por duas ou mais pessoas. Mas uma agenda é simplesmente uma lista de coisas a serem feitas. A cada momento de minha investigação, encontrei agendas de pessoas e grupos de esquerda delineando seu plano em suas próprias palavras. Eles têm feito a maioria destes planos a céu aberto. Alguns de vocês devem estar pensando que essas ideias marxistas não são a ameaça mais grave que enfrentamos. E quanto ao Islã militante, nossas fronteiras abertas, a dívida pública ou até mesmo a China. Bem, eu concordo. A América está enfrentando muitas ameaças graves agora mesmo. Mas a razão pela qual eu acredito que esta seja a mais terrível é porque esta está nos destruindo por dentro. Através do politicamente correto e emburrecimento, está nos levando a perder a nossa capacidade de chamar o mal de mal e se levantar contra ele. Temo pelo nosso país. Se continuarmos a fazer as coisas como de costume, desinformados, sem consciência do que está acontecendo, então essa pequena minoria que tem um plano e são ótimos em organizar os desinformados e perdidos, certamente terão o seu plano realizado. Eu espero que você perceba que não apenas a seus filhos e netos que pagarão o preço terrível de viver nesta sociedade que eles estão tentando criar,
Não, vai ser muito pior que isso. Toda vez que uma civilização declina, ou um país cai militarmente ou economicamente, alguém preenche a lacuna. E se você olhar o mundo agora, será a China, que está maciçamente armada. Temos a Rússia, que está se tornando cada vez mais beligerante. Você tem um mundo islâmico radical que trabalha de mãos dadas com os russos e os chineses o tempo todo. Você tem a América Latina praticamente vermelha. Você tem uma neutra Europa socialista. Então a América não tem tantos amigos assim pelo mundo. Agora, isso não só vai afetar somente a América, vai afetar cada país restante do mundo livre. Quem vai se levantar contra a China, se não a América? Quem vai enfrentar os russos? A Europa, Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Sem chance. Se a América, e este é o ponto que os americanos precisam de entender, se a América declina economicamente, ele cai militarmente. Se a América cai militarmente, todos nós caímos junto. O mundo livre está acabado. E estará acabado por muito, muito tempo.